De onde viemos? Por séculos, a grande pergunta da história da ciência não teve resposta científica. Então, a primeira evidência de um ancestral humano deu início a uma revolução científica. Esta é a história da busca pelas origens da raça humana. Ela abrange 1,5 séculos de procura incansável, que construiu e destruiu as carreiras dos maiores cientistas da área. Para uns poucos afortunados, uma descoberta daria um vislumbre do mundo desconhecido dos nossos ancestrais. Agora, juntando os fragmentos do passado, a história completa foi finalmente reconstruída. Abrangendo 300.000 gerações, cerca de 3 milhões de anos, é a história do nosso progresso, do macaco ao homem. A busca pelas origens da humanidade seria uma história de ossos e o que eles contavam. O primeiro capítulo dessa história começaria aqui, 40.000 anos mais tarde, na entrada desta caverna. Com a descoberta deste homem. O ano era 1856 e a caverna ficava no Vale Neander, na Alemanha. Operários cavavam em busca de calcário. Era um ingrediente vital na indústria química, mas jazia sob camadas de pedra e entulhos. Os homens recebiam centavos por dia para remover a camada superficial e tudo nela era jogado fora. Então, uma pá atingiu algo que não soou como pedra. Parecia a parte superior de um crânio. Julgando tratar-se de uma vítima de homicídio, mostraram-na ao mestre de obras. Você hat was gefunden? Ja. Was ist denn das? Ele já tinha visto esse tipo de coisa antes, e então deu-lhe o mesmo destino que os outros pedaços de ossos encontrados. Sie können es mal wegschicken. Ser triturado junto com as pedras. Mas algo o fez mudar de ideia. Ele conhecia um professor local que talvez tivesse interesse naquele pedaço de crânio. O que ele não podia imaginar era que aquele osso estava vendo a luz do dia pela primeira vez em 40.000 anos. Europa Ocidental, 400 séculos antes de Cristo, quando o proprietário original do crânio era um ser vivente. Era um caçador, um líder tribal, pai de família e membro da mais bem-sucedida espécie do continente europeu na época. Era o homem de Neandertal. 40.000 anos depois, o professor Johann Fulhott teve a chance de examinar o crânio pela primeira vez. Alô, mulher! Alô! Geólogo amador e ex-estudante de anatomia, Fulhott não fazia ideia se estava perdendo o seu tempo ou não. Guten Tag, meine Herren. Wir haben etwas gefunden.
Mas no instante em que viu o crânio, soube instintivamente que era algo extraordinário. Parecia fossilizado, o que lhe dava milênios de idade e claramente não era de um animal. Mas tampouco era de um ser humano contemporâneo normal. This particular skull is the skull of Neanderthal, and it's big. This individual lived around 50,000 years ago, and by that time Neanderthals had developed a brain that was as large, and in some cases larger than the modern human brain. You notice that it's rather long and low, and it's almost as if you grab the front of a human face and pull it out. You also have this big protruding nose. And in fact, look how large that nose is. So they would have looked different from modern humans if you actually saw one with the flesh on it. Cerca de 300 restos de neandertais foram encontrados da Europa ao Oriente Médio. E todos contam a mesma história. Uma constituição baixa e robusta, perfeitamente apta ao mundo em que vivia. E era um mundo inóspito. A Europa encontrava-se nas etapas iniciais da Grande Era Glacial. Em alguns séculos, esta terra estaria coberta por uma geleira de meio quilômetro de espessura. At this time, the climate was fluctuating quite extremely, and we do know that they survived some of the major cold snaps, the major glacial advances. O único modo de sobreviver aqui era com uma dieta rica em proteínas da carne. E isso significava ser um bom caçador ou morrer de fome. What we do know from the skeletons, that Neanderthals were very robust, they were very strong, but they also had this huge brain. As ferramentas achadas com os neandertais sugerem uma tecnologia sofisticada no uso da pedra. Suas armas eram as ferramentas para a sobrevivência e precisavam ser bem cuidadas. Se uma lança falhasse no momento crítico, a caçada fracassaria. Os machos neandertais parecem ter mantido grupos familiares vagos de até 12 membros. Mas esta viagem já durava 3 dias e cobrira 16 quilômetros sem nenhum sinal de caça. Até encontrarem dejetos animais. As cavidades nasais do Neandertal eram únicas entre os hominídeos, sugerindo um olfato muito apurado. Eles reconheceram o odor de uma corça. Esfregar os dejetos na própria pele ajudava-os a camuflar sua aproximação se alcançassem o animal. A área percorrida em busca de caça expandira-se nos últimos meses. O número de corças vinha caindo drasticamente e os caçadores não sabiam por quê. Eles tampouco sabiam que tinham concorrentes, os quais um dia os levariam à extinção. O cientista vitoriano Johann Fulhort segurava a evidência de uma espécie antiga desconhecida. Wir haben es dort gefunden. Und was war da sonst noch? Vielleicht noch ein Bein. Zeig bitte. Era difícil até imaginar que criatura seria aquela sem mais vestígios, e eles não tinham muitos. Und wo ist der Rest? Wir haben sie weggeschmissen. Weggeschmissen? Ja. Wenn ihr jetzt noch was findet, schmeißt bitte gar nichts weg. Behaltet es für mich. Ja, meneer. Ich nehme jetzt erstmal diese 2 mit. Gut. Danke. Fulhort entregou os ossos a cientistas mais qualificados. Können wir wieder arbeiten.
Porém, mesmo quando mais espécimes emergiram da mesma caverna, não puderam identificá-los. Opiniões variavam desde um bárbaro que combatera as legiões romanas a um cossaco russo. Talvez até mesmo uma vítima de deformidade congênita. Mas uma nova ideia começou a se propagar. O próprio Fulrott sugeriu que o Neandertal seria um ancestral remoto do homem moderno. Para muitos vitorianos, essa noção era a mais absurda de todas. Todavia, em 1859, 3 anos após a descoberta dos ossos, a noção tornou-se aceita. Charles Darwin publicou sua obra revolucionária, A Origem das Espécies. Ele sugere que todos os seres vivos descendem de formas ancestrais mais simples pelo processo da evolução. E se isso vale para todo ser vivo na Terra, então vale para nós também. 1859, Darwin publishes The Origin of Species. And a lot of people think that this book was paid attention to, but it wasn't. Most people couldn't care a jot about whether a fish evolved into an amphibian. No one cared. The big question, the question that everybody wanted to know is, where did we come from? And it's in the 1850s and 60s that science steps to the plate and says, I'm going to give you the answer. And boy, did they give us an answer. Se os humanos evoluíram de uma forma mais simples, para a mente científica a implicação era óbvia e perturbadora. Os humanos só podiam descender de macacos. O impacto na psique vitoriana foi profundo. Muitos acreditaram que a evolução os reduziria a pouco mais do que bichos. Darwin stayed away from that question. He knew he was going to get into trouble. He writes to friends and says, I'm not going to talk about that. Far too controversial. And it's up to other people, new scientists, a younger generation of scientists, coming on in the 1850s and 60s, seeing an opening, seeing that they could make a career if they were to answer this question, where do humans come from? A descoberta dos ossos neandertais fez a evolução tornar-se a principal discussão da época. Mas ainda permanecia pouco mais do que uma teoria sem embasamento. De repente, a atenção dos cientistas voltou-se para um ancestral que seria o nosso elo com os macacos, um homem macaco, um elo perdido. E eles iriam aos confins da Terra para encontrá-lo. No fim do século XIX, o mundo da ciência estava obcecado com a ideia do elo perdido entre macacos e homem. E o cientista alemão Fulrott acreditava que o homem de Neandertal era esse elo. Neanderthal seems so promising when it's first presented. It seems like it's going to be the answer. But on closer inspection, it starts to fall apart. Most importantly, the key fossils just seem to be too much like humans. Neanderthal, at best, is a man with some ape qualities. Regredindo no tempo, nosso Neandertal está a apenas 3.000 gerações distante de nós, cerca de 40 mil anos. Encontrar um elo perdido significa retroceder ainda mais no tempo, até algo mais primata. A questão era, quão macaco e quão homem ele seria? I think the idea of a missing link came from a very simple view of evolution, and it's not surprising it was simple because, of course, these ideas were in their infancy. But people had this idea of fixed types. There were humans and there were apes. And an evolutionary transition between those two types would somehow combine the features of both types.
There was no real conception that evolution could operate over vast periods of time, and there could be complex mixtures of characteristics. So people were looking for something essentially that would be halfway between a living human and a living ape. Mas onde encontrar a evidência? Na década de 1880, acreditava-se que seria onde macacos e homens primitivos coabitaram. Assim, a busca transferiu-se da Europa para o sudeste da Ásia e a ilha de Sumatra, habitat de homens e macacos. Outubro de 1889. Começava a estação das monções. E ninguém se embrenhava pela densa floresta tropical se pudesse evitá-lo. 2 anos antes, Eugène Dubois tinha uma carreira promissora como médico em Amsterdã, mas sua obsessão pelas origens humanas levou-o ao desafio de encontrar o elo perdido. Agora, após abandonar sua carreira e seu lar civilizado europeu, via seu grande sonho tornar-se um pesadelo. He's invested everything that he had into finding this missing link. Dubois was the worst kind of person to go out to the field because he had no experience. He doesn't know how to teach his crew. He doesn't know how to take care of them. They're out in the field. It's raining. It's a complete shambles. Ele encontrou grutas onde esperava que houvesse fósseis. Não havia. Seu engenheiro desistiu de cavar e todos os operários haviam partido ou estavam doentes. Para piorar as coisas, Dubois contraíra malária. A mesma doença mortal levara o primeiro engenheiro. E ele estava prestes a perder a paciência com o segundo. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het opruimen. Je wordt betaald om dingen te vinden. Wat heb je nou eigenlijk gevonden in de afgelopen 2 weken? Genoeg. Daar is dit. O engenheiro acabara de perder seu colega e não era pago há 1 mês. Mas isso nada significava para Dubois. Poor Eugene, he desperately wants to find something, desperately wants to make a name for himself. He comes up with absolutely nothing. Após meses na selva, Dubois só obteve ossos de animais em troca do tempo e do dinheiro gastos. Is dit? Is het alles? Ja, meneer. Nou, dat is net niet goed genoeg. Dubois had many trials and tribulations, and someone who was not as driven, not as determined, not as obsessed, I'm sure would have given up and gone home. Daar is niks. We hebben gezocht. En dan kijk je toch weer. Kijk zelf. Sorry. Er zijn genoeg mannen daar. Ik weet niet wat ze voor hier zo lelijke werkers denken. Oh, vind er een dan! Wat? Je hebt me gehoord. Vind een dan! Dubois percebeu que sua busca ao elo perdido fracassara. Ik ben ontslagen. E despediu o seu engenheiro. Goed dan! Goed dan! They leave Sumatra and he goes elsewhere. And he frankly doesn't know where to look other than somewhere in the East Indies. 2 anos depois, Dubois reiniciava sua busca. Desta vez, na ilha de Java. E por fim, sua sorte começou a mudar. Ele estava recuperado da malária e finalmente havia encontrado algo. Alguns dentes fossilizados, que ele julgava serem muito antigos e vagamente primatas. Dubois tinha agora uma nova escavação, com uma equipe maior
supervisionada pelo exército holandês. Com frequência traziam-lhe material que poderia interessá-lo. Até que, em outubro de 1891, chegou o dia que Dubois nunca esqueceria. A entrega desse dia continha um crânio fossilizado. Como o Neandertal 40 anos antes, era só o topo do crânio. Mas mesmo assim, mergulhou o seu descobridor em um frenesi de especulações. As florestas ao redor abrigavam muitas espécies de macacos, mas ele sabia que este não provinha de qualquer símio conhecido. Era muito delicado. Embora a cavidade cerebral fosse grande, não era um crânio humano. Poderia, então, ser de um homem primitivo, mais próximo às nossas origens primatas? A única coisa com que lhe ocorria compará-lo era o Neandertal. O primeiro Neandertal descoberto tinha 40 mil anos. Sem que Dubois soubesse, seu achado era cerca de 20 vezes mais antigo, entre 500 mil e 1 milhão de anos de idade. Era também mais primitivo do que o Neandertal. Teria, pois, mais chances de ser o elo perdido? Dubois acreditava que a resposta estava no tamanho do cérebro. Ele tinha um modelo matemático preciso para detectar o elo perdido. Sua cavidade cerebral precisava ter a metade da humana e o dobro da de um chimpanzé. Mas, ao medir a cavidade cerebral do crânio, o tamanho não era correto. Era grande demais para pertencer à criatura simiesca que ele. Mais evidências emergiram da escavação, aumentando a confusão de Dubois. Um fêmur fossilizado. O formato sugeria que seu dono caminhava ereto sobre as duas pernas como um homem. Como não podia mudar sua evidência, Dubois mudou seu modelo. Concluiu que o elo perdido devia ter um cérebro quase tão grande quanto o nosso. E ficou tão convencido por sua parca evidência que escreveu ao governo colonial holandês anunciando ter achado o elo perdido. Ele o chamou de Pithecanthropo erectus, homem macaco bípede. Se ao menos pudesse vê-lo, foi um dos mais bem-sucedidos hominídeos que já andaram sobre a Terra. Esta é a África há 800 mil anos e a 16 quilômetros de onde Dubois encontrou seu macaco bípede. Contudo, esta é a mesma espécie, hoje chamada de Homo erectus, ou
homem em pé. Eles foram capazes de colonizar a África, a Ásia e além, graças a uma combinação única de aptidões físicas e mentais. Com cerca de 1,80 m de altura, eram anatomicamente semelhantes a nós, e o seu cérebro tinha 2/3 do tamanho do nosso. O Homo erectus estava prestes a tornar-se humano. E uma das principais razões disso era a dieta. Pela primeira vez na nossa evolução, tínhamos acesso à proteína concentrada da carne. Porém, não há evidência de que o Homo erectus fosse caçador. Esse antílope parece ser sobra deixada por um leopardo. As lanças eram usadas para afastar os predadores. Acredita-se que nossos corpos também sofreram algumas mudanças radicais. Pela primeira vez na nossa evolução, os pelos corporais desapareceram, em parte porque a pele do Homo erectus desenvolveu complexas glândulas sudoríparas. Isso também removeu a necessidade de arfar no calor, permitindo que vozes se desenvolvessem, abrindo o caminho para a fala humana. Mas são as suas ferramentas de pedra que demonstram quão avançado o Homo erectus se tornara. We find the appearance of a thing called the hand axe, which has been called the Swiss Army knife of the Paleolithic. This is a multi-purpose tool. It's shaped very consistently, worked on both sides, worked very skillfully, and Erectus developed that certainly close to 1.5 million years ago. So this was a big advance in technology. Essas pessoas faziam parte de um grupo maior, os rudimentos de uma tribo. Mas mantinham-se juntos como uma família coesa. E há evidência de que aprenderam a cuidar uns dos outros por ocasião de doenças e ferimentos. O fêmur que Dubois encontrou em Java tinha uma cicatriz em comum com vestígios claros de dano e reparo. It's incredible. It seems to have broken at one point and healed. So whoever it was that owned this leg not only was severely injured, but repaired it in their own lifetime. And that's important because if you broke your leg out in the wild, you'd be dead. You'd have no chance of survival, except if you were with a family, if you were with a village, if you were in a society. There's a family system around that individual. Havia segurança no seio familiar, mas a própria família nunca estava fora de perigo. Leopardos percorriam esses lugares. A escuridão os deixava vulneráveis, com ou sem lanças. E uma tempestade se avizinhava na tarde quente, capaz de trazer um indesejável predador em busca de abrigo. Mas essa tempestade traria outra coisa, uma nova arma que mudaria o equilíbrio de poder entre nossos ancestrais e seus competidores. Uma das peças mais importantes do quebra-cabeças evolutivo humano foi um presente da natureza. Sempre que um animal encontrara fogo, havia fugido dele. Até então. O Homo erectus estava em uma encruzilhada na evolução humana. Se pudesse fazer o inimaginável e superar seu medo instintivo, conquistaria um novo poder. Precisava apenas da coragem de acercar-se à labareda.
When humans tamed fire, this was obviously a huge step forward, and it must have been a remarkable event for people to face up to fire and learn how to control it rather than running away from it, which is the natural instinct. And once they could do that, once they could capture fire and eventually even make it at will, this was a huge advance. The impact of fire was enormous on human evolution. A tecnologia do fogo daria ao Homo erectus calor, luz e proteção em suas viagens, ajudando-o a migrar da África para a Ásia e pelo mundo afora. Foi assim que Eugène Dubois achou os fósseis dele em Java. Mas essa espécie quase humana era muito diferente da ideia de Dubois de um homem macaco bípede. Ele acreditava ter achado a mescla perfeita de características símias e humanas de um elo perdido. Agora tudo o que tinha a fazer era convencer o resto do mundo. E isso não seria fácil. I think he must have thought that the world was ready for this, and when he announced it, the world of science would be at his feet for making this great discovery that the world had been waiting for. And of course it didn't work out like that, because when Dubois actually tried to publish the material and showed people the material, their view was that it was too ape-like to be a missing link. Dubois estava convencido de que seu fóssil representava o elo perdido, mas o mundo científico rejeitou sua reivindicação. Como ele nunca acompanhava suas escavações, não podia sequer provar que suas peças pertenciam à mesma criatura. O veredito dos especialistas foi que a perna era humana, mas o crânio parecia ser de uma espécie desconhecida de macaco. He leaves Dutch East Indies, he goes back home, and no one's paying any attention to his work. No one's paying attention to his fossils. And it must have just broken his heart. He ended up basically assembling his fossils and said, right, if you're not going to pay any attention to me, you're not going to get access to my material. Must have been one of the greatest sulks in scientific history. If you don't believe me, you can't look at my stuff. O mundo científico acabaria dando o devido valor à descoberta de Dubois, mas só após várias décadas. Até lá, a busca pelo elo perdido prosseguiu. No começo do século XX, a atenção voltou da Ásia para a Europa. Porque na Inglaterra foi feita uma descoberta que estarreceria o mundo. E criaria um dos maiores escândalos da história científica. Arthur, look. Teeth. Surgia um novo candidato que se encaixava perfeitamente à ideia do elo perdido. Perfeitamente até demais. Well, Dr. Watson, what do you think? Como as fraudes costumam fazer. Nothing to match the Neanderthal find, I think, was a factor in the success that Piltdown had. Once it was delivered, it was evidence that we could match anything the Germans had. Havia grande expectativa entre os convidados ilustres da Sociedade Geográfica Real. E Charles Dawson estava prestes a tornar-se o mais aclamado descobridor de fósseis do Império Britânico. Gentlemen,
May I introduce you to Piltdown Man. O crânio reconstruído mostrava a combinação exata de traços que todos esperavam no elo perdido. What they felt at that time that the essence of humanity, the essence of being human was the large brain size. And their concept of the missing link was a large brain mixed up with some ape black characteristics. And this is, of course, what Piltdown Man was. So, is Piltdown Man just another early man? On the lines of Neanderthal? I think not. Why? The jaw. What Piltdown delivered was what many British experts were hoping for. Something that seemed to have a large brain in a modern-shaped brain case, although rather thick and primitive. And in the jawbone, we have evidence of a much more ape-like jaw and teeth. And this weird combination was what actually some British experts had predicted, that the brain had grown large early on in human evolution, but the teeth and jaws lagged behind. And Piltdown seemed to show that, and what was more, it was British. 3 anos antes, o primeiro fragmento do homem de Piltdown parecera surgir ao acaso. Operários construindo uma estrada haviam encontrado o que acharam ser um coco e o esmagaram. Era o crânio do homem de Piltdown. Charles Dawson era um caçador de fósseis amador, cuja ambição era fazer uma descoberta espetacular. Ele passava por este lugar regularmente, na esperança de que algo significativo emergisse. Sua perseverança foi finalmente recompensada. Ao examinar o primeiro fragmento, ele instantaneamente reconheceu ser o pedaço de um crânio. E poderia haver mais. Do you think you could find it for me? Try. Agreed? I say yes. Yeah. All right? Yeah. Good. Dawson sabia ter descoberto algo. Mas a fim de obter o máximo de notoriedade para o seu achado, ele precisaria envolver um especialista. Um ano depois, ele persuadiu Sir Arthur Smith Woodward, do Museu Britânico, a ajudá-lo na busca por mais evidências. Os fragmentos de crânio pareciam vagamente humanos, mas eles esperavam provar que seu dono era mais antigo e primitivo, buscando vestígios de algo mais símil. E rapidamente encontraram. This is definitely not a stone. Arthur, look, look. Teeth. What? We've got teeth. A evidência parecia conclusiva e, com o apoio de Smith Woodward, Dawson sentiu-se apto a fazer uma ousada declaração. Well, it is my conjecture that what I have termed the Anthropus dawsoni, Dawson's Dawn Man, is nothing less than the missing link we have searched for so long. Thank you. Para as autoridades científicas da Inglaterra, ali estava o que tanto aguardavam. O perfeito elo perdido. Um homem macaco inglês de cérebro grande. The fossils are perfect for a missing link. Some of it seems to be human, some of it seems to be ape. It just fits perfectly right in between. In your search for an ancestor, that's what you want. You know, it was almost too good to be true. But because everyone was looking for something, because everyone wanted to find that first Briton, nobody dug deeper. Gentlemen, please, gather round. O elo perdido parecia encontrado. Mas enquanto Dawson saboreava seu momento de glória, sua audiência ignorava que todos ali haviam sido tapeados pela maior fraude da história científica. E a verdade levaria décadas para vir à tona. Enquanto os especialistas ingleses se contentavam com fraudes, um tesouro científico de verdade era descoberto.
Mas foi em uma parte do mundo onde ninguém nessa época procurava: o sul da África. Charles Darwin acreditava que a África era o berço da humanidade, por ser o lar dos grandes macacos. Se nossos parentes macacos ainda estavam lá, o elo ancestral entre nós também podia estar. Nesse caso, a evidência viria à luz inevitavelmente. Apenas precisava de alguém para reconhecê-la quando ela viesse. O médico australiano Raymond Dart, de 31 anos, chegara recentemente à África do Sul para iniciar sua carreira como professor. Era o dia do casamento de um amigo e Dart era padrinho. Ele e a esposa Dora tinham meia hora para terminar de se arrumar. Mas a mente de Dart estava distante. Ele colecionara fósseis nos últimos meses, enviados por alunos e colegas. Uma semana antes, ele recebera notícias de um fóssil espetacular achado em uma pedreira vizinha e recém-chegado por trem. Thank you, gentlemen. Just leave it inside the door there. Thanks. Faltavam minutos para as obrigações cerimoniais de Dart, mas a promessa de uma descoberta espetacular estava acima de tudo. I'll be one moment. I'll be quick. I just want to make sure it is what I think it is. You can't go burrowing in boxes of rubble now, Raymond. Please just leave them alone until tomorrow. Quick. A primeira coisa que encontrou era material visto dúzias de vezes antes. Então surgiu algo com que ele jamais sonhara. Um cérebro. Mais precisamente, o espaço outrora ocupado por um cérebro, agora repleto de areia fossilizada. Percebi de imediato que o que tinha nas mãos não era um cérebro de macaco comum. Era a réplica de um cérebro 3 vezes maior que o de um babuíno e superior ao de um chimpanzé adulto. Mas não grande o bastante para um homem primitivo. Mas de quem seria esse cérebro? Dart procurou por algo mais da mesma criatura. Achou um pedaço de pedra com o contorno de uma mandíbula superior. Atrás dele havia um espaço oco. E ao aproximar o cérebro do espaço oco, o encaixe foi perfeito. Ele tinha nas mãos o cérebro e o crânio de um desconhecido homem macaco. Mas a face estava enterrada na pedra sólida. Raymond, Christo is here. Yeah, sorry. Please, this is getting silly. Incapaz, por enquanto, de revelar sua identidade, Dart sabia que alguns centímetros de rocha separavam-no de uma surpreendente revelação. Esta noite, um delicioso percurso pelas fábricas de doces mais famosas do mundo. Saboreie as comidas típicas das festas americanas. Detalhes sobre o álbum que lançou Bob Marley e The Wailers ao estrelato internacional. Raymond Dart recebera a cabeça de um homem macaco fossilizado que ele esperava ser o elo perdido. Mas estava metida em um pedaço de pedra sólida. Custou-lhe 7 semanas de trabalho duro revelar a identidade dele.
Este seria o primeiro ancestral humano encontrado na África. E o mais remoto ancestral já descoberto. A hora da verdade chegou na véspera do Natal de 1924. Primeiro, despontaram os dentes, pequenos e delicados como os de uma criança. Então, surgiram os contornos do crânio, mais símil do que humano. Quando finalmente foi revelado, Dart viu-se diante de algo extraordinário. Uma combinação de traços humanos e símios nunca antes vista na face de uma criança. It's a baby. It's a baby. O fóssil foi achado na pedreira de um local chamado Taung. Por isso, Dart batizou-o de criança Taung. Seu nome científico é Australopiteco africano, o macaco do sul da África. Ele remontava a mais tempo que o Neandertal, com 40 mil anos. Ou o Homo erectus, com mais de meio milhão. Atribuía-se a Piltdown cerca de 1 milhão de anos. Mas Taung recuava ainda mais, a 2 milhões de anos. E se Taung era o elo perdido, então esse elo era mais símil do que se havia imaginado. Ele também situava o lar de nossos ancestrais firmemente na África pela primeira vez. Esta é a África do Sul há 2 milhões de anos, o mundo da criança Taung. Como na savana de hoje, a comida era escassa. Havia poucos frutos para colher. Esta é a mãe de Taung. Com pouco mais de 1 metro de altura e cerca de 34 quilos, ela não era caçadora, mas suplementava sua dieta colhendo restos deixados por predadores. Tal qual um chimpanzé, ela usava pedras para quebrar ossos, a fim de extrair deles o rico tutano. Mas os predadores a quem ela devia seu almoço gratuito nunca estavam longe. You've got saber-toothed cats, you've got giant hyenas, you've got hunting hyenas, a whole plethora of carnivores, very dangerous carnivores that we don't have anymore. And they would have all been eating or going after things like the Taung child or even Taung's mother. Ocupada com os restos de uma carcaça, a mãe colocou o filho perto dali, sob a sombra de uma árvore. O filho de 3 anos tinha o tamanho de uma criança humana de 18 meses e não contava com proteção alguma além de sua mãe. Ela sabia que havia perigos, mas estava de olho no filho, como qualquer mãe faria. They definitely would have cared for their children. I mean, you see chimpanzees as the most caring of parents. There's no reason to say that Taung wasn't cared for. The problem with the Taung child was it's probably just old enough and rambunctious enough that it was leaving its mother for stretches at a time. A mãe não percebeu que o bebê se afastara. Até que foi tarde demais. Não havia visão ou cheiro de predador algum na relva, mas nem todos os predadores eram terrestres. You've also got a threat from eagles. They've been documented to take human children up in Kenya to the age of 6 years of age. I mean, an eagle has these incredibly strong talons, greater, it's a lovely photo, greater lift-to-weight ratio than an F-15 fighter jet. A criança ignorava o perigo que vinha de cima.
A mãe viu a águia e o filho no mesmo instante. Mas não pôde alcançar o bebê a tempo. O crânio de Taung foi encontrado com cascas de ovo e outros crânios quebrados, típicos espólios presentes em ninhos de águia. A lot of the skulls, interestingly, have these V-shaped impressions from this eagle's beak going through, because preferentially they eat out the brain. Very rich, nutritious source of protein. Essa criatura pequena e indefesa era o elo perdido de Raymond Dart. – 14 de fevereiro de 1925, apenas 2 meses após a criança Taung emergir da rocha. Uma semana antes, Dart publicara um ensaio identificando Taung como o elo perdido e desencadeando uma enorme controvérsia. Dart thinks he's got the missing link. But there's also this Piltdown specimen that matches what the scientific establishment thinks. Pensava-se que o crescimento do cérebro conduzira à evolução humana, e Piltdown tinha cérebro grande e dentes de macaco. Mas com Taung era o oposto, cérebro pequeno e dentes humanos. The whole mix of different features that you find with the Taung child really is quite interesting. It's a whole reversal. It's more like a man-ape than an ape-man. And it's a complete different mixture of features that the world hadn't seen and the world actually wasn't ready for. Have you seen Professor Dart? The biggest experts in this field all backed Piltdown. Any sort of voices of doubt were generally just overridden by the authority of these people. A publicação de Dart contradizia as autoridades científicas. Could anybody tell me where I can find Professor Dart? Ele a enviara a Londres para ser examinada por especialistas, os mesmos cujas opiniões ele contradizia. And these so-called experts dismiss it because they've got their money on the other horse. Ele tinha um aliado em sua luta pelo reconhecimento, o Dr. Robert Broom, anatomista e colecionador de fósseis como Dart. Broom trazia resenhas de Londres. Raymond, I thought you'd be interested in these. Some responses to your short paper in Nature. There's one there by Sir Arthur Keith. What does he have to say? Not very encouraging, I'm afraid. He places Taung in the same subfamily as gorillas. What? How? Well, he says here, the brain is clearly too small to be a human ancestor. Os especialistas uniram-se para condenar a descrição de um fóssil que nunca tinham visto. How can he know what's too small or too big? How can he possibly claim that a human ancestor's brain had to be a particular size? What's his yardstick? A standard size bowler hat? What's the matter with it, Robert? Do they think I'm making it up? So what went wrong for Raymond Dart? Wrong man, wrong place, wrong thing. He's the wrong man. He's an Australian. He's not part of the establishment. It's the wrong place. Southern Africa. Everyone's expecting another place, either Europe or Asia. It's the wrong thing. He calls it an ape. Everyone thinks it's an ape. Well, if it's an ape, where does it fit in the story? Taung is showing so many points of affinity with the gorilla and the chimpanzee that there cannot be a moment's hesitation in placing the fossil in this living group. How can he say that? Don't know. Smith Woodward dismisses the whole thing out of hand. He says that Taung certainly has... Sorry, old man. Dart has made probably one of the most remarkable discoveries of the 20th century, and the scientific establishment completely discounts it, discredits his find,
and literally puts it in a box or a suspense account for 25 years. Nas décadas de 1920 e 30, a obra mais lida sobre origens humanas nem sequer mencionava o achado de Dart. Sua obra não era lecionada em universidades. Dart had suffered an incredible amount. I mean, Dart was really put in kind of scientific obscurity. And it really is not until the late 40s that he starts, again, once that tide of opinion starts to turn and shows that he was actually correct. Demorou 1/4 de século de escavações nas cavernas sul-africanas para que surgisse a evidência que Dart precisava. Mas no final da década de 40, uma dúzia de fósseis iguais a Taung finalmente provaram que ele estava certo. Mas, e o que aconteceu com Charles Dawson e seu homem de Piltdown? "40 anos depois de emergir como principal candidato a elo perdido, o fóssil Piltdown foi examinado cientificamente pela primeira vez e finalmente desmascarado como o que sempre foi, uma fraude. There was embarrassment and puzzlement, astonishment, disbelief in some cases that this thing was not genuine. But I think for the greater world of science, there was relief, particularly outside of Britain, because so many people by then had decided there was something peculiar about Piltdown, even if they couldn't put their finger on it. No Museu de História Natural de Londres, cientistas aplicaram testes químicos recentes. Mas tão logo uma amostra da mandíbula foi perfurada, eles notaram algo estranho. Um inconfundível odor de carne queimada. Só podia vir de um osso orgânico, não fóssil. Portanto, a mandíbula não tinha mais do que alguns milhares de anos. E arranhões claros podiam ser vistos na superfície dos dentes. Originalmente de um macaco moderno, eles foram limados para parecer humanos. O conjunto inteiro, pintado para parecer antigo, era uma fraude. Nunca foi provado quem era o fraudador. Mas, junto com Piltdown, morreu uma antiga ideia, a de que um cérebro grande definiria o elo perdido. Outra coisa devia anteceder a evolução de um grande cérebro, de modo que uma nova teoria substituiu a velha. O que definiu o alvorecer da raça humana não foi o crescimento cerebral, e sim o uso de ferramentas. Em algum lugar da África jaziam os fósseis do nosso primeiro ancestral ferramenteiro. E no fim dos anos 50, um homem esteve à beira de encontrá-lo.
Em 1915, um menino chamado Louis Leakey procurava por instrumentos de pedra perto de sua casa. Era o início de uma obsessão vitalícia que levaria Leakey a revolucionar a história das origens humanas. "44 anos mais tarde, Leakey procurava pelo elo perdido. E sua busca levou-o à atual Tanzânia. Leakey persuadira o mundo científico a ver o elo perdido como o primeiro ancestral humano a confeccionar ferramentas. Agora, ele precisava encontrá-lo. E contava com a ajuda de sua segunda esposa, Mary, e o filho dela, Jonathan. You got something, boy. Eles encontraram muitas ferramentas, mas nem sinal do ferramenteiro. E Leakey já procurava há 22 anos. Sua sorte mudaria em breve. Em 17 de julho de 1959, Louis Leakey padecia de uma gripe. O trabalho na escavação havia desacelerado até ele se recuperar. E embora não parecesse, aquele dia o tornaria célebre. Naquela manhã, Mary aproveitou para passear com seus cães e afastou-se do acampamento. Ela não esperava encontrar fósseis, mas as chuvas daquele ano haviam trazido vários deles à superfície. Ao examinar o solo acidentado, ela detectou um formato inconfundível exposto na terra. Era o topo de um crânio. Mary convenceu-se de que este devia ser o ferramenteiro que procuravam. Louis, darling, please wake up. I found something very important. Darling, please, I know you're not feeling well, but try and wake up. What have you found? I don't know. That's why I want you to come and have a look. You're gonna have to help me. Louis Leakey esperara 20 anos para encontrar o seu ancestral humano ferramenteiro. Well done, my dear. You have better eyes than me. Mas não era o que ele esperava encontrar. O crânio era mais símil do que havia imaginado. Heavy. Well, certainly not a homo, my dear, I'm afraid. Now look at this. But, darling, just look at where he was found. It can't just be a coincidence. Mas estava na mesma camada geológica que as ferramentas. A lógica era inescapável. Este tinha de ser o ferramenteiro e, portanto, o começo da espécie humana. Leakey batizou-o de Zinganthropo boisei, em homenagem ao seu financiador Charles Boise. Tinha um cérebro pequeno, mas fortes dentes e mandíbulas, cujos músculos eram tão grandes que fundiavam-se em um sulco no topo do crânio. Mas, se Zing usava ferramentas, por que precisava de mandíbulas tão possantes? Leakey ignorou essa questão e apresentou Zing como o ferramenteiro. Por um ano, o mundo científico aceitou Zing como o elo perdido ferramenteiro. Então, em 1960, Leakey mudou completamente de ideia. Mary ia do acampamento para a cidade
quando uma lata de tinta deslocou-se do bagageiro do seu carro. Ao parar para fixá-la, percebeu um formato familiar na terra. Era outro pedaço de crânio, de uma espécie completamente nova e mais humanoide. Leakey decidiu que aquele era o seu ferramenteiro há muito perdido. Ele o chamou de Homo habilis, literalmente, homem hábil. Habilis tinha um cérebro maior e muito mais dentes humanos, o que fazia sentido se ele obtinha carne usando utensílios de pedra. Embora os utensílios de Habilis fossem pouco mais que pedras quebradas, eles marcaram o início da tecnologia humana da pedra. Mas se Habilis era o ferramenteiro, por que Zing também foi achado com as ferramentas? Leakey has stumbled across an incredible discovery, and that discovery is humans and human-like organisms coexisting in Africa at the same time. No início da década de 60, o modelo da evolução humana foi questionado e, com ele, a própria noção de um único elo perdido. Por mais de um século, o modelo da evolução humana tinha sido uma linha reta. Começava com uma forma evolutiva inferior, um ancestral macaco. E terminava com a mais avançada criatura na Terra, o ser humano moderno. E em algum lugar no meio tinha de haver o elo perdido entre os dois. Por isso, Zing ocupou esse lugar. Até a chegada de um novo candidato. All of a sudden you have Habilis, this more human-looking animal. Both these fossils date to the exact same age, about 1.8 million years of age. So what do? You have to remove Zinj from the human line, and you have to place them in different lines. And what is the most amazing thing, in the same valley, within meters of each other, you have two species living side by side. And that changes or makes a whole paradigm shift in how we view human evolution. And so this line is all of a sudden broken apart. De repente, o que era uma linhagem única de descendência foi substituída por uma série de linhagens que se unem para formar uma gigantesca árvore genealógica. Entre 1925 e 1965, cerca de 100 fósseis hominídeos foram achados e categorizados só na África do Sul. E todos podem ser correlacionados por datação precisa. Algumas espécies são ruas sem saída evolutivas, enquanto outras são parte da linha que conduz aos humanos. Mas um número de humanoides ocupou a Terra ao mesmo tempo, com diversos caminhos rumo ao homem. O único atalho nessa confusão é regredir ainda mais no tempo até a raiz da árvore genealógica humana. Antes que tivéssemos um grande cérebro, bem antes que usássemos fogo e linguagem, antes que fizéssemos ferramentas, a criatura que todos procuravam marcou o alvorecer da raça humana. De novembro de 1974. Uma equipe norte-americana procurava pelo mais antigo ancestral humano na Terra. E a busca tinha um novo cenário: o extremo norte do Vale da Grande Fenda, na Etiópia. Hoje é possível datar rochas com muita precisão, o que permite escolher com igual precisão onde cavar.
Com a nova tecnologia radiométrica, as camadas vulcânicas daqui foram datadas de 3,5 milhões de anos. O líder da equipe era Donald Johanson, estrela em ascensão no mundo da antropologia. Ele sabia que o australopiteco africano de Dart viveu há cerca de 2 milhões de anos. E o Homo habilis de Leake há mais de 1,5 milhão de anos. Mas estavam em linhagens separadas. Ele acreditava que havia um ancestral comum de 3 milhões de anos. A mesma idade das rochas à sua volta. Johanson andava afastado das escavações por tarefas burocráticas que ocupavam o seu tempo. Mas seu colega Tom Gray voltou da escavação com outras ideias. How's it going? Actually very boring. It's gotta be done sometime. Havia áreas não examinadas distantes da escavação principal. You need a break? I was thinking of taking a hike out to Bed 3. Yeah? You wanna come? I don't know. I gotta finish this. I mean, this is pretty urgent. I gotta do something. A ânsia por cumprir o que se propusera fazer aqui dominou Johanson. Let's go. Ele tomou uma decisão que mudaria a sua vida. Eles se afastaram da escavação para explorar algumas valas isoladas. Mal sabiam estar a poucas centenas de metros da maior descoberta paleontológica da história. Mas ao cair da tarde, pouco tinham a recompensá-los por seus esforços. Depois de horas procurando, a temperatura atingia quase 40 graus. E tudo o que haviam encontrado eram dentes de um cavalo extinto e parte do crânio de um porco. Decidiram voltar ao acampamento. Mas Johanson teve um palpite de que achariam algo em uma vala no caminho de volta. Hey, Tom, this way. Ela já fora revirada antes, em vão. Hey man, what's up? Mas nesse dia, algo captara o olhar de Johanson. Come here, Tom. Uma forma na terra que parecia regular demais para uma pedra. You see that? Era o osso fossilizado de um braço. E havia mais. Partes de um pequeno crânio. Jaw, pelvis, arm. Oh my God, this is... Ao todo, uns 50 pedaços de esqueleto fossilizado. Watch your feet. What do we have here? Huh? What's going on? I don't know where to stand, man. I know, don't. This is it. This is what we've been looking for. I can't believe it. Uma ideia incrível lhe ocorreu. E se todas as peças encaixassem? Seriam partes de um esqueleto único e extremamente primitivo? Hey, guys! Come on! Come on! Yes! Se Don Johanson estivesse certo, ele encarava o mais completo esqueleto de um ancestral humano já descoberto. Oh my God, this is it. What makes this individual an absolutely spectacular find is that she's so complete. For the first time, we had more than the odd broken bone for one specimen. We had virtually an entire skeleton. What's missing on one side is present on the other side. I mean, it's so rare because these hominids didn't bury their dead.
And in normal circumstances, if an individual died, the scavengers would come in, the bones would be dispersed. The mere probability that something is fossilized is extremely small. But to actually go in and find such a beautiful fossil of a complete human ancestor is really a once-in-a-lifetime occurrence. Nas primeiras horas após a descoberta, a magnitude do achado era difícil de conceber. Mas naquela noite, no deserto ventoso, perto de Hadar, Etiópia, a consciência do que haviam realizado começou a ser assimilada. Inspirados por uma música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, o novo fóssil foi batizado Lucy. Etiópia, 3,2 milhões de anos atrás. Este é o Australopiteco afarense, Lucy. She put together the pieces of what one of our ancestors at this point in time really looked like. And it was a huge shock because what she looked like was basically a chimpanzee. Lucy era um arborícola de uma terra em mudança. Por 50 milhões de anos, seus ancestrais habitaram as árvores da África. Mas a terra, outrora coberta de florestas, agora cedia espaço para a relva e bosques espalhados. Sua dieta básica eram frutos das árvores, como este figo. Mas uma árvore não a sustentaria por muito tempo. E ao contrário de seus ancestrais, ela já não podia saltar para uma árvore vizinha. Era preciso achar outro caminho. Mas Lucy fez algo que nenhum macaco jamais fizera. Ela ficou em pé e caminhou sobre duas pernas. No corpo e na atitude, Lucy era um macaco, desde sua dieta ao cérebro pequeno e habitat. A grande diferença era o seu modo de andar. Isso fazia toda a diferença do mundo. O caminhar ereto é a primeira peça do nosso quebra-cabeças evolutivo. O primeiro passo para tornar-se um ser humano. The initial ancestral change that we see in human evolution is not brain expansion. Interestingly, it's not even stone tools. The first major innovative change that you see in evolution is none of what you would expect to find with humans or humanity, but it's the ability to walk on two legs bipedally. Caminhar em pé determinaria a sobrevivência de Lucy. Ela vivia em constante busca de alimento, o que implicava em achar uma árvore de onde extraí-lo. Ela ficava no chão o mínimo possível, pois sabia ser vulnerável. Lucy não tinha defesa contra leopardos e tigres dente de sabre, exceto o refúgio das árvores. Mas em pé, ela podia enxergar mais longe do que qualquer ancestral seu. Ao perceber movimento na relva, ela fugia. O que quer que fosse, predador ou não, partira. Mas o equilíbrio de poder entre o predador e sua presa já começou a mudar. O simples ato de caminhar ereto iniciou uma reação em cadeia evolutiva. As mãos ficariam livres para fazer e utilizar armas.
E foi o uso de armas que estimulou o crescimento cerebral com a proteína da carne da caça. Mas tudo começou aqui com Lucy. Seria Lucy, por fim, o elo perdido? In a sense, Lucy is a missing link, but they all are missing links. Because without each step in the record, without each missing link, we wouldn't have ourselves today. They're all links of how we've gone from a Lucy to a Tong child, to a habilis, to a Homo erectus. All of these are links leading towards Homo sapiens. Após viajar no tempo mais de 3 milhões de anos, encontramos uma criatura que parecia ter iniciado a linhagem humana. Todavia, Lucy estava muito longe de ser humana. We found the common ancestor of all the things that are human. But at the end of the day, it's a bit empty. Look what we don't find with Lucy. We don't find culture. We don't find the things that make us human. We don't find our humanity. A ciência investigou de novo nossos ancestrais mais recentes. Há 40 mil anos, uma espécie inteligente e bem-sucedida de hominídeo ocupava a Europa. O homem de Neandertal. Teria ele a chave de como nos tornamos finalmente humanos? Quarenta mil anos atrás, caçadores neandertais farejavam uma corça nas florestas da Europa Ocidental. Haviam rastreado a mesma manada por 3 dias. Mas um porco selvagem era uma caça tentadora demais para se resistir. Mas falharam na primeira tentativa e o porco sumiu na relva. Os neandertais planejaram encurralar sua presa. Habilidade para organizar, improvisar planos e se comunicar são aptidões humanas avançadas. A pergunta é: teriam se originado aqui com o Neandertal? Exatamente quão humanos eles eram. Junho de 1996, no Museu da Renânia, Alemanha. O cientista genético Matthias Krings, da Universidade de Munique, está prestes a tentar responder essa pergunta. O curador do museu autorizou Krings a examinar os ossos originais de Neandertal descobertos em 1856, a evidência que iniciou a busca por nossas origens. Eles vestem proteção completa para evitar contaminação genética, pois Krings não está interessado nos ossos. Ele quer examinar mais a fundo no DNA deles. Sempre foi considerado impossível extrair DNA de uma amostra com mais de 10 mil anos. Agora, eles tentam voltar no tempo 4 vezes essa idade. Para a época do Neandertal. Por muito tempo, cientistas acreditaram que o Neandertal era nosso ancestral mais recente, tornando-se humano em um último salto evolutivo crucial. Sendo assim, ele devia ter um DNA quase idêntico ao nosso.
Em Munique, Matthias Krings tinha os dois grupos de resultados de DNA, Neandertal e Homem Moderno. Und? Was siehst du? Was sehe ich? Ich habe keine Ahnung, was ich sehe. Das kann doch wohl nicht richtig sein. Entre duas pessoas deve haver uma média de 8 diferenças no mesmo trecho de DNA. 1, 2, 3, 4. Mas entre as amostras humana e Neandertal, Krings contou cerca de 4 vezes mais variações. Das ist was anderes. Das ist was völlig anderes. Ich habe sowas noch nie gesehen. Mann, bist du dir sicher? Hundertprozentig. Was wir hier sehen, ist eine völlig andere Spezies. O Neandertal, no fim das contas, não foi nosso ancestral. A evolução produziu duas espécies humanoides distintas ao mesmo tempo. Mais cedo ou mais tarde, elas estariam cara a cara. Enquanto os neandertais tentavam desentocar o porco, outros caçadores chegavam à mesma floresta. Outra espécie humana. E eles ouviram o mesmo porco. At the time Neanderthals went to extinction, we know anatomically modern humans, people like us, had also moved into Europe and were competing with them perhaps for those areas where it was slightly easier to catch the game. Modern humans that have larger group sizes, more efficient tools maybe, they might be just that better at hunting. O plano dos neandertais para encurralar o porco parecia ter falhado. Eles o perderam de vista na vegetação. Mas então ele ressurgiu mais abaixo da colina. Na verdade, os humanos modernos chegaram lá antes. O primeiro encontro entre as duas espécies humanas quase idênticas foi um tremendo choque. E nessa árdua era glacial só havia lugar para uma delas. Por que fomos nós e não eles os que prevaleceram? A primeira evidência de humanos modernos na Europa data de 40 mil anos. Mas a ocupação neandertal se estende até 150 mil anos atrás. O que eles não sabiam é que eram aparentados. Há 500 mil anos, eles partilhavam um remoto ancestral comum. Um descendente do Homo erectus. De seu lar africano, seus ancestrais migraram por metade do mundo, espalhando-se até o sudeste da Ásia e o norte da Europa. Aqui, eles emergiram como o homem de Neandertal. Mas os que ficaram para trás na África evoluíram também. E há 200 mil anos, uma nova espécie surgia. Era o Homo sapiens, o homem moderno. Eles também eram caçadores, mas alguns cientistas sugeriram que eles suplementavam sua dieta com peixe, estimulando o desenvolvimento cerebral. Evidências sugerem que sua cultura desenvolveu-se mais rápido, que seus grupos sociais tornaram-se maiores e mais complexos,
e que também migraram devido à superpopulação e à mudança climática. Demorou 150 mil anos para que se espalhassem da África à Europa, e à medida que avançavam rumo norte, sua aparência mudava. Eventualmente alcançaram seus primos perdidos, os neandertais. O continente europeu perdia uma de suas espécies mais antigas e bem-sucedidas. Após 12 gerações, o último Neandertal desapareceria. O mundo seria povoado por uma espécie com melhores armas, melhor organização e maior número. O homem moderno. Pela primeira vez na nossa história evolutiva, estávamos completamente sós. A última espécie hominídea sobrevivente na Terra. 40 mil anos depois, o Homo sapiens colonizaria o mundo todo sem concorrência. Estes, por fim, éramos nós. Fisicamente, o resultado de 3 milhões de anos de mudanças desde Lucy. Mas éramos também em tudo humanos em nossas mentes, e foi isso que nos deu superioridade. The one thing that Neanderthals didn't do that we know that early modern humans did was express themselves artistically. The social systems that humans have, the richness of communication between humans, not just speaking but symbolically, must be part of the success of modern humans. And it may well have given us the edge over Neanderthals and the other species that were here 50,000 years ago. A mesma mente que nos deu vitória sobre nossos rivais faria um dia a pergunta óbvia: de onde eu vim? Por mais de 150 anos, procuramos a resposta a essa pergunta. E cada evidência trouxe uma imagem cada vez mais clara do nosso passado. Mas a busca não terminou. Many people say the more you find, the more there is to find. But I've been in the field long enough to know that almost every year an important discovery is made. I keep telling my students I never give the same lectures twice. I mean, it's a hugely dynamic field. Revelar a nossa evolução tem sido uma aventura formidável que parece destinada a continuar. It leads us to wonder, what else is out there? What else are we going to find? In the next 10, 20 years, as paleontologists explore parts of the world that we haven't gotten to yet, who knows what we're going to find?